Peço para que os senhores vereadores estejam ocupando seus lugares para dar seguimento aos nossos trabalhos. Vai ler o parecer? Ah, tudo bem. Então depois, a hora que... Mas eu vou ler só a parte final, né? É da lei, né? Porque ele fala aqui. Não, vou ler o parecer dele, cada um. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. A procuradora... Na hora que você... Primeira sessão, estava normal, para considerar objeto. Assim que você falar aqui, ó, antes de você falar essa fala aqui, coloca o nome. Ó, vem cá. Leitura do parecer. Então, eu peço ao senhor secretário proceder à leitura do parecer. Tá, mas o parecer eu começo da onde? Vai ler o todo? Então tá bom. Não, eu acho que é melhor falar a decisão do... Se a decisão do parecer. Todo mundo tem projeto em mãos, né? Pode ser. Todo mundo projeto em mãos. A partir daqui, diante de sua esposa, fala assim, ó, esse aqui é o parecer de jurídico, porque todos temos projeto em mão, né? Todo mundo tem o conhecimento. Então eu vou ler o parecer do jurídico. Você acha? Não, verifica-se aqui, ó. A partir daqui, porque a legislação pode começar a celebração de qualquer modalidade de parceria, porque aqui já está começando. Pode ser. Pode ser a conclusão. Pode. Só dá uma orientação antes. Novamente, eu solicito aos senhores vereadores que tomem seus lugares, por favor. Pode. Senhores vereadores, eu vou explicar um procedimento um pouquinho diferente que tem no projeto de hoje, que é o seguinte. Como o projeto veio com um erro da prefeitura, um erro de data, em uma das leis, a gente teve que fazer uma emenda através do vereador Rafael, para corrigir essa imperfeição. Então, como que funciona? A gente vota primeiro o projeto e depois a emenda, certo? Então, aqueles que vão aprovar o projeto, na verdade isso. Primeiro você vota o projeto e depois vota a emenda a esse projeto. Então, quem for votar a favor, por gentileza, vote a favor do projeto e da emenda, certo? Não das maioria absoluta porque altera o orçamento, né? E a matéria orçamentária é maioria absoluta. Tem que ter 7 votos, tá? Convido o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a 5ª sessão extraordinária do presente ano legislativo. Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Fabretti. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes. Havendo o número legal para o início dos trabalhos, de conformidade com o parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, e considerada válida a chamada inicial, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei número 4 de 2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o município a repassar a contribuição financeira à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça, e altera o anexo 3 da Lei número 4.844, de 1/7/2013, PPA, e anexo 2A da Lei número 5.004, de 6/6/2015, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 250 mil, oriundo de recursos próprios. Consulto à Casa se considera objeto de deliberação referido projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina a inclusão do projeto de lei número 4/2017 na ordem do dia da próxima sessão extraordinária. Não havendo mais matéria da ordem do dia, declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão.
Convido o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a 6ª sessão extraordinária do presente ano legislativo. Antônio Franco dos Santos Bacana, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Fabretti. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes. Havendo o número legal para o início dos trabalhos, de conformidade com o parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, considerada válida a chamada inicial, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei número 4 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município a repassar a contribuição financeira da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça, e altera o anexo 3 da Lei número 4.844, de 1/7/2013, PPA, e o anexo 2A da Lei número 5.004, de 6/6/2015, da LDO, autorizando a abertura do crédito especial no montante de R$ 250 mil, oriundo de recursos próprios. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura, a início, do parecer técnico aqui do nosso procurador da casa. Senhor presidente, como todos os vereadores têm o parecer em mão, eu vou ler a última folha, né, que relata aqui o parecer do jurídico da casa. Então ele diz assim: verifica-se que a legislação em voga impede a celebração de qualquer modalidade de parceria com organização da sociedade civil que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada, ou tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública. Diante disso, oportuno trazer à tona o teor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo município de Garça em face à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em trâmite perante na primeira vara judicial de nossa comarca, sob o número 1004-394/56.2016.826.0201, ao argumento da má aplicação dos recursos públicos repassado à entidade por meio de convênios número 01/2013 e 01/2014, tais como o não pagamento dos encargos trabalhistas e a utilização dos recursos de um convênio na execução dos serviços atrelado ao outro, assim como a falta de prestação de contas adequada acerca do uso desses recursos. Constata-se, portanto, que a entidade beneficiária não cumpre os requisitos do disposto do artigo 39 da Lei número 13.019/14, na medida em que não se encontra em dia com a obrigação de prestar contas ao município, relativamente aos convênios número 01/2013 e 01/2014, cuja mora, inclusive, oportunizou o ajuizamento da ação civil pública em Testília. Ponderados tais elementos, as verificadas tais inconsistências de natureza legal, concluímos ser inviável, portanto, a propositura. Ante o exposto, em que pesem os elevados propósitos que a inspiram o projeto de lei, evidente que o descumprimento da obrigação imposta, consistente no encargo de a beneficiária prestar contas, faz com que a propositura esbarre no comando disposto no artigo 39 da Lei de número 13.019/2014, bem como nos preceitos dispostos na Instrução Normativa número 01/2016 do TSE São Paulo, sem prejuízo de sua incompatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, implicando pela reflexa e afronta ao disposto no artigo 26 da LRF, da Lei Federal, no artigo 166 do 4º da Constituição Federal. É o parecer do Procurador Jurídico da Casa, Rafael de Oliveira Matias. Queria pedir pela ordem do presidente da Casa, se ele permite, que o Procurador da Casa pudesse explicar melhor o porquê, né, ele deu esse parecer com relação ao projeto de lei. Se o presidente da Casa permitir. Pode chamar o Rafael? Pode. Faz por gentileza. Está ouvindo? Só se chama no microfone. Suspende por 5 minutos para a gente chamar.
Enquanto o Lamatina vai chamar o Rafael, vamos suspender a sessão por 5 minutinhos para a gente se organizar. Foda, hein? Não, lê, mas explica mais ou menos. Algumas pessoas, pode se quiser usar por ali. Pode ser. Fala, Rafael, essa lei aqui, cara, ela Fabiano. na verdade eu só li a última folha de cabeceira. Então, coloca onde está essa lei aqui. Pode ser aqui embaixo mesmo, pode ser. Vereadores, só por gentileza, se quiserem interesse. Mas, Vereadores que quiserem ouvir a explanação jurídica, as pessoas que acompanham também gostariam de você ouvir. quer que ele mas Eu prefiro. Pessoal, você vai pega o microfone, pega o microfone. ele vai falar, Rafael, não, mas o. É que, na verdade, assim. Mas é que a sessão está suspensa, bacana, não tem porquê. Então, beleza. A sessão está suspensa. Não, beleza. É só que respeito ao limite do artigo 39 da Sim. regulação Sim. da entidade beneficiária de emitir com as contas, né? A prestação de contas de parcerias firmadas anteriormente. Nesse caso, foi constatado que o município possui uma ação civil pública por ato de improbidade juizado em face da Irmandade, no qual o próprio município afirma que a entidade está imóvel no dever de prestação de contas. Então, isso acaba conferir esse dispositivo e, de certa forma, uma instrução normativa do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas considera, inclusive, o ordenador de despesa, quando for encaminhar o convênio a ser firmado decorrente dessa lei, ele vai ter que dar a declaração de que a entidade cumpre o disposto do artigo 39. Isso daí, de certa forma, vai ser, do meu ponto de vista, pelo menos complicado para ele dar, porque existe essa ação de improbidade. Então, se ele resolver essa questão na prestação de contas, esse valor que o município reconhece como foi prestado, é só aumentando o novo convênio. Rafael, essa certidão que a prefeitura dava para mandar à tarde, o que seria? Me falaram no nosso grupo, alguém sabe? Ele ia chegar uma certidão, era uma certidão. Ele colocou no grupo à tarde que teria uma certidão, o que é? Eu vou falar na minha explanação ali, se... Ah, é a casa de certidão. Então, pelo que o Rafa conversou comigo, eles trouxeram a certidão de que não existe pendências de contas perante o Tribunal de Contas. Mas esse é um outro requisito da lei. Além de estar em dias com as contas prestadas ao município, ele não pode ter remissão de contas junto ao Tribunal de Contas. Tem que dizer que as contas junto ao Tribunal da lei. Que essa questão são as contas perante o município. Os convênios vão... Você vai falar? Então, Os convênios essa parte. de 2014... Eu coloquei por causa do serviço público. É isso daí, essa parte da gente. Você vai falar. Eles apresentam propriedades. Na ordem de R$ 7 milhões. Não, primeiro eu vou discutir. Cada vereador vai falar aqui. Só você que vai falar. Hã? É a mesma O forma. prefeito não pode fazer um adiantamento Entendeu? Aqui é chamada sem provocação. passar pela verdade. Ele pode fazer um convênio e comprar serviço. Isso ele pode, sem passar pela cara. Eu acho que. Se houver Convênio de compra de serviço. convênio em vigor, sim. Se houver convênio em vigor, a mesma 13.019 autoriza isso. Existe um convênio em vigor, Patrícia? O problema é que, assim, na segunda-feira é o prazo para pagamento desse ProSUS. Você entendeu? Esse convênio a gente não conseguiria aprontar, porque não tem empenho, nem do convênio passado, a gente não conseguiria aprontar a tempo para enviar essa verba para a instituição e aí não adianta muita coisa. Daqui 15 dias não adianta muita coisa, porque segunda-feira é a reunião. Segunda-feira, doutor? Segunda-feira? Não, é segunda, é a reunião. Até dia 30 de janeiro tem que ter a contabilização dos débitos. Então não existe tempo hábil para fazer esse aditamento. O mérito legislativo é com os nobres. Só uma dica. Pelo menos o que da Procuradoria da Câmara houve essa incongruência. Foram dois convênios, né? Um em 2013 Pode concluir, né? 2014. E apresentaram, segundo alegações do próprio município, incongruências
Matias, esse projeto extraordinário não tem o parecer jurídico da prefeitura, né? Eles não colocam. Né? Não tem o parecer deles, jurídico? Esse que é duro, né? Também. Esses foram os órgãos do parecer, na verdade, parecer de candidato. É, parecer de candidato. A justificativa do Agradeço ao Rafael por ter esclarecido. Obrigado. A justificativa, ele fala isso? A justificativa do projeto fala? Vamos retornar à nossa sessão. A mesa informa que o vereador Rafael Fabretti apresentou uma emenda modificativa ao projeto de lei número 4 de 2017, cujo teor encontra-se na mesa dos senhores vereadores. Consulta os nobres pares se consideram como objeto de deliberação a emenda ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, a emenda será discutida e votada com o projeto original. Em discussão global, o projeto com a emenda, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Fabretti pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti. Boa noite, senhores. Quem nos assiste, via internet, pessoalmente, presidente, mesa, colegas edis. Trata-se de um tema essencial, né? Quando me candidatei a vereador, eu não procurei não fazer nenhum tipo de promessa, eu me comprometi com apenas um intuito, de votar sim no que fizesse o bem para a população garcense. E eu ouvi de muitos aqui que fariam a mesma coisa, trabalhar em prol do município. Nós assumimos um local aqui e uma responsabilidade que quem não queria não deveria ter se candidatado, porque acho que os próximos 4 anos vão ser de responsabilidade. Falando de uma forma técnica agora, e respondendo também a pergunta da Patrícia, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele emite um comunicado, né, no qual diz: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna pública a relação de órgãos ou entidade que, de acordo com o disposto do artigo 103 da Lei Complementar 709 de 1993, estão proibidos de novos recebimentos e auxílios, subvenção, contribuição do Estado ou municípios, até que regularizem sua situação perante o tribunal. Eles passam uma lista de prefeituras, entidades que estão proibidas de receber recursos. Eu, como vereador que votaria nesse projeto hoje, fiz questão de ler nome por nome para ver se nossa Santa Casa estava entre esses nomes. Não está. E tem um motivo bem óbvio juridicamente dizendo por que não está, né? Eu vou ler aqui então. O primeiro processo: beneficiário, Associação de Usuários do Centro Comunitário de Promoção Social de Caiuá. Concessor, Prefeitura Municipal. Sentença em 21/8 de 2010 foi publicada. Transitou em julgado em 13/10 de 2010. Sabe por que a Santa Casa não está nessa lista? Porque não tem uma sentença, nem sequer proferida, muito menos transitada em julgada, no qual coloca a Santa Casa como impedida de receber essa verba, esse tipo de contribuição ou então de subvenção. Dentro do direito, disso todo mundo sabe, né, que existe a ampla defesa, o contraditório. Ninguém pode ser julgado culpado antes de uma sentença judicial. Não sei se é o caso, mas o hospital ele vai aqui se defender de alguma forma, e se ele vai provar que as contas realmente foram rejeitadas por motivos de fato verdadeiro ou não, eu não tenho como saber disso agora. Eu, como vereador, tenho aqui um comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no qual essa entidade não se enquadra, ela se enquadra como apta a receber, né?
Em relação ao parecer do nosso procurador Rafael, o qual eu tenho grande estima e admiro muito pelo seu conhecimento, e também por ser colega de profissão, respeito muito, mas como eu já disse em outras situações, parecer não é sentença, é parecer, né? Se você pegar um artigo do Código, eu vou colocar um Código Civil, que é um código mais fácil de entendimento, o mesmo artigo e dá para 5 ou 6 advogados fazer a leitura, vamos ter 5 ou 6 opiniões diferentes. Acredito que outros projetos passaram por essa casa com o parecer contrário do procurador, ou estou enganado? Os que aqui estão há mais tempo podem me corrigir se eu estiver errado. Passaram, correto? Com certeza. Esses projetos que passaram, em desconformidade com o parecer do nosso nobre procurador, foram encaminhados ao Ministério Público e a quem de direito. E de todos que foram encaminhados, eu não sei qual é o resultado final de prático e de condenação. Acredito que, pelo que eu tenho visto até agora, eu não me recordo de um, posso estar enganado também. Mas isso só quer dizer que, embora o parecer dele tenha o fundamento dele, que não é uma sentença judicial. Você permite uma parte, vereador? Só para você fez uma pergunta, posso responder? Pode. Não, a questão é o seguinte, entra vários projetos aqui. Agora, com relação a projeto que você repassa dinheiro, né, que você tira dinheiro do erário público, creio que nenhum projeto foi votado, né, com pareceres inconstitucional. Pode ser que tenha outros projetos que podem ter passado pela casa, mas projetos que não requer dinheiro do erário. Só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Sim. Apenas para complementar e concordar com o nobre colega, em parte, obviamente, mas que a grande questão de fato, um parecer é apenas um parecer, não é uma sentença judicial. Cabe a cada um avaliar se concorda ou não com o parecer, certo? Já concordei várias vezes com o nosso procurador, já discordei tantas outras. A questão é cada vereador aqui é responsável pelo seu voto, responsável pela sua opinião, e deve ter discernimento para interpretar e para julgar se está correto ou não. Mas concordo plenamente que não é uma sentença. Não é porque o procurador deu parecer contrário que você deve votar contra de olhos fechados. Concordo com o vereador em relação a isso. Em relação à colocação do vereador Bacana, eu precisava então dar uma olhada com mais afinco, porque é só falar que não teve ou eu falar que teve fica um pouco vago, né? Teríamos que estudar realmente se teve algum projeto parecido que passou. São 4 anos aí, passam vários projetos e é complicado a gente saber de todos os projetos que passam na Câmara Municipal. Eu queria deixar claro aqui que a minha família toda, ela utiliza do SUS. E recentemente, quando pude fazer parte de um plano de saúde fornecido pela OAB, que não tenho mais utilizado o SUS, mas a minha família toda, ela utiliza o SUS. Meus vizinhos, meus primos, meus amigos. Quando eu coloquei em pauta na minha candidatura que eu trabalharia pelo município, posso até correr um risco, mas quem está aqui tem que saber que nós vamos correr riscos. Tenho entendimento de que, no momento, o meu coração, a minha cabeça, pende para o lado municipal, porque o hospital realmente não está em boas condições financeiras, mas é aquela antiga frase que acho que até hoje aqui nós escutamos, né? Ruim com ele, muito pior sem ele. Gostaria então de agradecer ao procurador pelo parecer dele, né? Embora eu tenha um parecer um pouco diferente, onde não encontro o nome dessa entidade manifestado nesse comunicado,
O que o tribunal fornece justamente é a data da sentença. Isso tem um valor. Tem um porquê ter a data da sentença aqui. Se o hospital vai conseguir se defender ou provar que a conta estava correta ou não, isso é um assunto que a gente vai ter que discutir lá na frente e depois que sair o resultado. Mas, por enquanto, não tem nenhuma conta reprovada. É só isso. Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede a palavra. Com a palavra a vereadora Patrícia. Senhor presidente Pedro dos Santos, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha. Bem, o assunto tornou-se complexo, acredito eu, pelo parecer e também por orientação de outros funcionários aqui da Câmara que acompanham já há anos o nosso hospital. Eu gostaria de dizer ao colega Rafael Fabretti que o compromisso, eu tenho certeza que não só o seu, Rafa, mas de todos os 13, foi um compromisso com a nossa cidade. Eu tenho certeza disso. Ninguém quer chegar aqui na Câmara e votar contra um hospital, contra a saúde da nossa cidade. Seria até insano nós fazermos isso. Porque depender de um hospital, depender do SUS, todos nós dependemos. Eu tenho um exemplo do meu pai, há um ano atrás, que passou mal e foi para a UPA, e da UPA ele já saiu praticamente sem vida. Então, nós dependemos, sim, da saúde pública, todos nós. Podemos depender ainda hoje do nosso hospital. Eu gostaria até de aproveitar e dizer que eu tenho um apreço muito grande pelo Dr. Armando. Eu estive no hospital, inclusive o Luizinho, que aqui também se encontra, esteve presente. Lá, mais uma vez, nós ouvimos uma explanação de como está a Santa Casa, a cidade toda perplexa, né, com o valor que hoje o hospital está devendo. E naquele dia, eu até comentei e falei, olha, eu acho que nenhum vereador vai votar contra o hospital, vai votar contra a cidade. Porém, nós temos aqui o parente, que trabalha no fórum da nossa cidade, nós temos o Rafael, que é advogado, eu também sou advogada, nós temos o nosso advogado da casa, e ficamos, então, naquela dúvida. Eu vou estar votando sim, e vou ter alguma complicação futura? Então, pelo doutor Armando, pelo hospital, pelas pessoas que precisam, o hospital, eu acredito que foi o que você falou, Rafa. Ruim com ele, pior sem ele. Imagina se a gente ficar sem. Mas essa dúvida fica com todos os colegas, eu tenho certeza. Até nós tomamos um café agora há pouco, e teve vereador que está nessa dúvida. O que eu faço? O que eu voto? E nós, que já temos um tempo aqui na Câmara, não podemos influenciar o voto de ninguém. Eu acho que nós podemos tentar dar a nossa visão, assim como o Rafael fez, mas eu tenho certeza que todos estão compromissados com a cidade, com a saúde. Você quer falar, vereador Bacana? Vereadora, permite uma parte? Sim. Eu gostaria de salientar, até aproveitar aqui que o prefeito está presente, que o jurídico da prefeitura, quando caminhasse um projeto com relação a isso, ele colocasse a justificativa mais técnica, né, dentro do projeto, porque aqui não tem nenhuma especificação no projeto. Simplesmente só pede para fazer o repasse, né, na justificativa do projeto. Então, acho que era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Bem, então, eu sei que não é esse valor hoje de 250 mil que vai resolver o problema da Santa Casa. Não vai ser esse o primeiro e nem o último que nós estaremos votando aqui na Câmara. Se a nossa prefeitura, se o João Carlos que aqui está, nosso prefeito, tivesse em caixa dinheiro suficiente para quitar a dívida do hospital, eu tenho certeza que ele assim faria, e faria com o apoio de toda a cidade, João Carlos. Eu sei que a cidade quer o nosso hospital em pé. E sei que outros projetos virão nesse sentido. Então, eu acredito que nós precisamos ter uma certeza maior em relação ao que pode acontecer com cada vereador. Porque
eu já tive situações aqui na Câmara que eu votei não e outros vereadores até hoje respondem um processo. Talvez não dê nada. A gente torce até para isso, porque eu acho que ninguém vem aqui para votar sim ou não para querer se prejudicar ou prejudicar a cidade. Então, que cada um tenha no seu íntimo a sua certeza, que pense sim na nossa cidade, mas que pondere as consequências. Se o prefeito puder reunir mais uma vez os vereadores, ou até mesmo estarmos com pessoas que tenham outros esclarecimentos, até mesmo junto ao Ministério Público, para que outros projetos sejam aprovados com os 13 votos aqui, que eu sei que o Pedro também é bem intencionado. Então, esse não será o primeiro nem o último, João Carlos. Eu acho que os vereadores têm que dar um sim aqui, tranquilos. Essa é a minha opinião. E vamos aguardar aí a opinião de todos vocês e a responsabilidade nós teremos sim nestes 4 anos. Eu amo a minha cidade e jamais, se eu for votar contra um projeto, eu estou votando pensando em prejudicar alguém, de forma alguma. Tampouco prejudicar toda a nossa cidade, que todos nós precisamos do hospital. Então, acho que nós não podemos sair daqui hoje dizendo que tal vereador é contra a saúde, que tal vereador é contra a administração. Esse é o primeiro de muitos que virão, e eu tenho certeza que todos têm esse pensamento. Obrigada. Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Janete Conessa. Boa noite a todos. Fiquei muito feliz hoje com a explicação do nosso prefeito, do doutor Armando, do Luizinho, que é irmão lá da Santa Casa, que faz parte de toda a diretoria que está aqui presente. Guardei até o jornal, que demonstra toda a despesa, todo o valor da despesa que tem o nosso Hospital São Lucas, a nossa Santa Casa. Gostei muito, Luizinho, na sua explicação, quando você disse que 1/3 desses 27 milhões aqui é a dívida realmente. O resto são juros. São juros que não tem como, se você deixa um cartão de crédito, para ter uma noção, um cartão de crédito nosso particular sem pagar, no próximo mês, praticamente a fatura dobra. E isso é o que tem acontecido com a nossa Santa Casa. Então, quero dizer que não tenho dúvida nenhuma das pessoas que até então dirigiram aquela entidade. Nós que fazemos parte de entidade aqui em Garça, nós sabemos que muitas vezes você tem dinheiro para comprar alimento, mas não é isso que a entidade precisa. A entidade precisa é pagar o salário do funcionário. Essas questões de não prestação de conta, não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo, neste momento, esses 250 mil reais, que com certeza votarei sim, porque eu não gostaria, de forma alguma, que aquela moça hoje, Pedro, que veio a falecer, sua parente, que não tivesse sido atendida na nossa cidade, infelizmente, não deu certo, foi uma fatalidade, mas já pensou se nós não tivéssemos em Garça pelo menos um Hospital São Lucas? Como aconteceu com o outro? Quantos nenês que nasceram no Samaritano? E hoje está lá aquele prédio feio, sem
o objetivo principal dele. Então, independente de qualquer responsabilidade que eu venha a assumir esta noite, o meu voto é sim. Muito obrigada. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra. Com a palavra o vereador Marcão. Senhor presidente Pedro Santos, demais componentes da mesa diretora, colegas vereadores, pessoal que comparece nessa sessão extraordinária e a população que nos ouve pela internet. Colapso é uma palavra que, quando ouvida, assusta. Só que essa é a realidade que nós estamos vivendo com relação ao Hospital São Lucas. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, muito foi discutido nos últimos dias, nas últimas horas, entre nós, vereadores, né, funcionários, sobre possíveis problemas que poderiam nos causar a votação desse projeto. Mas eu acho que o nobre edil Rafa Fabretti, ele foi extremamente feliz no que ele disse. Nós não vamos apenas estar assumindo riscos hoje, mas sim durante os 48 meses, né, ou agora quase 47, né, que nós estaremos por aqui. Então eu acho que o Rafa foi muito, mas muito feliz mesmo, porque essa questão de assumir risco é o seguinte: num momento como esse, penso eu, né, é uma posição pessoal, entre a gente assumir risco com a gente, o que vai acontecer com a gente, e com a população, massacrante maioria da população que usa o hospital, nós temos que pensar na população. Porque a partir do momento que nós estamos aqui nessa casa, nós temos que pensar no povo. E eu tenho certeza que todos os 13 vereadores pensam também dessa forma. Eu tenho certeza que o prefeito João Carlos, o vice Cassiano, a secretária da Saúde, Paula Miralha, que hoje se encontra aqui nas dependências, o pessoal que está assumindo aí a gestão na diretoria da Santa Casa pelos próximos 36 meses, também pensam da mesma forma. Então, pelo cenário que foi mostrado, pelo cenário que foi montado, aliás, eu agradeço aos 3 vereadores remanescentes da última legislatura, Paulo André Faneco, o vereador Bacana, também a vereadora Patrícia, principalmente no questionamento ao prefeito João Carlos e também ao presidente, o novo presidente, doutor Armando Ranzé. Eles tiraram boas dúvidas com relação a gente, porque eles têm mais embasamento. O próprio Bacana, desde 2009, ele havia comentado comigo na última sessão, e depois eu fui conferir, realmente ele sempre esteve questionando isso daí, e não teve esse feedback. Essa questão da operacionalização com déficit mensal e tudo, eu juro, eu desconhecia, porque a gente está de fora e também sentia aquela agonia de não ter todas as informações. Mas eu tenho certeza que está começando aí, não apenas uma nova gestão, mas um novo jeito de respeitar o povo, respeitar as pessoas e respeitar quem quer e precisa, diga-se de passagem, colher informações sobre a Santa Casa. Causou espanto quando surgiu lá o número 27 milhões. Realmente, causa espanto. Para muitos, impagável. E de fato, mas aí que entra o nosso trabalho de unirmos forças e apoiarmos. Agora, pensem bem,
tem esse passivo que nunca foi divulgado. Foi divulgado e todo mundo ficou espantado. E aí a gente vê pessoas da sociedade, empresários bem-sucedidos, passando a tomar frente dessa diretoria para tentar sanear, pelo menos melhorar a situação, porque a gente sabe que é um trabalho a longuíssimo prazo, porque é aquela velha história, né? Para destruir é rápido, agora para construir vai muito tempo. Então eu tenho certeza que vai ser um trabalho contínuo, não apenas dessa diretoria que está chegando. Aliás, eu cumprimento aqui os representantes da diretoria, já falei do Dr. Armando Ranzel, o empresário Wagner Pérez, né, um novo administrador, o Carlos Vicente Bertoni, também o Luizinho, né, que deu uma explicação, falou muito bem a Janete também, muito criteriosa, né, porque tem situações que a gente não sabe. Eu não sabia daquele repasse dos valores. Se eu não me engano, o Luizinho falou em 607 mil, alguma coisa assim, né? E depois isso vai rolando, isso foi em 2012, né, Luizinho? Vai rolando, pô, se pegando um gancho no que a nobre Edil Janete falou, se no próprio cartão de crédito a gente vê aí nas contas, você não paga 15% no mês, depois vai ver no fim do ano quanto que dá isso daí, imagina uma conta de 607 mil por trabalhos prestados e não reembolsados, pelo que eu entendi, pelo que o Luizinho falou aqui, né? Então, entre qualquer risco com a gente ou com a população, obviamente que o risco tem que ser nosso, porque a gente assumiu para vir aqui defender a população, tá? E eu tenho certeza que todos pensam dessa forma. Um voto de confiança se faz necessário para a nova diretoria, para o prefeito, para o vice-prefeito, para a secretária de saúde, enfim, para todos nós vereadores também, porque nós temos que estar juntos nessa luta em prol do Hospital São Lucas, tá? Parecer jurídico, tanto o Rafa quanto a Patrícia, também o vereador Paulo André citaram isso daí, né? Parecer jurídico, e não tem uma pessoa, pode ser igual, mais do que eu não, que respeita o doutor Rafael Matias, que é o procurador aqui da casa, tá? Mas foi um parecer em que a gente tem que pensar naquela palavra que eu comecei aqui, né, no colapso que vai virar isso daí, caso isso não seja apoiado. E olha, voto de confiança, eu tenho certeza, pelo que a nova diretoria tem demonstrado, sempre vão ter, pela transparência demonstrada e certamente pela transparência que será e continuará, o que é o mais importante, sendo demonstrada, como bem disse aqui o doutor Armando, convidando os edis para fazerem parte de um comitê. Isso, pelo que eu sei, aí que entram os que estavam na outra legislatura, nunca foi feito, né? Sequer foi divulgada a dívida global e assustadora, diga-se de passagem. Posso pedir uma parte, Marcão? Claro, vereador. Eu acho que você está dando muito bem a sua opinião, mas o temor de alguns colegas é sobre o passado do hospital, que não tivemos esse bom relacionamento, não criticando ninguém da antiga diretoria, mas não tivemos uma transparência aqui com a Câmara, um feedback, como você mesmo disse, e que a partir de hoje tenhamos isso, e que fique consignado em ata, presidente, que caso o projeto venha a ser aprovado, que o hospital envie para ser anexado ao projeto essa prestação do que eles fizeram com os 250 mil. Eu sei que é um valor irrisório, Marcão, diante da necessidade do hospital, mas é o valor que hoje a prefeitura pode passar e que nós podemos aprovar ou não, mas que seja enviado para a Câmara para nos dar essa segurança. Então, eu peço isso nesse teu pronunciamento, que eu já fiz o meu, e peço ao presidente, então, que conste também em ata. Obrigada. É uma via, né, de
duas estradas aí, porque o doutor Armando convidou a gente, né, os vereadores, para acompanharem isso. Então, até os próprios vereadores vão ter isso daqui, né, esses dados, e depois terão a possibilidade dessa explanação. Então, fica aqui meu voto de confiança a essa nova diretoria, que eu tenho certeza que está imbuída de não resolver inteiro, porque eu acho difícil, né? Vocês entendem mais do que isso, do que eu, esse aspecto, mas que vão lutar com todas as forças. Meu voto vai ser sim, claro. Um abraço. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede o uso da palavra. Com a palavra o vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e também que nos ouve pela internet, queria que também não poderia deixar de usar, né, a palavra com esse projeto, porque houve muita discussão. O Marcão foi muito bem no uso da tribuna aqui, foi bem sensato nas suas palavras, bem inteligente também na sua postura, e eu acho que é isso aí, que a Câmara, a gente tem que usar realmente aqui as palavras no momento certo, né, para que a gente possa também analisar a situação do hospital. Bom, eu não tenho nenhum problema com o hospital de janeiro para cá. Gostaria de deixar bem claro aqui para a nova diretoria, para o João Carlos, que é o prefeito, assumiu em janeiro, não tem culpa nenhuma do que está acontecendo com relação a nada, né, na cidade, porque ele nem terminou o primeiro mês de gestão, né? Então, a gente não pode nem fazer uma avaliação, né? Ele deve também estar estudando todos os acontecimentos aqui do município para ele tomar realmente ciência, né, de como ele vai implantar o seu plano de governo. Então, queria dizer que o hospital, o Marcão, ele verificou, até fiquei contente dele ter falado que verificou o trabalho que eu fiz na Câmara desde o primeiro mandato meu, que eu assumi aqui em 2009, e eu realmente fiquei indignado com o hospital naquele momento, porque o meu pai teve um problema de saúde e foi muito maltratado no hospital. Então, eu achei que, por ser vereador, e a gente fazer os repasses públicos, né, passar pela Câmara, que a gente representa toda uma sociedade, né, aqui, e realmente a sociedade não vem na Câmara porque nós somos representantes delas. Então, o nosso voto aqui é o voto de todos os munícipes, né, aqui da cidade, que pagam seus impostos, né, e que clamam pelo atendimento. Eu acho que a saúde é prioridade no município. Então, esse foi o meu problema com o hospital. Então, eu senti realmente com a minha família, e imagine, né, os familiares, né, que realmente naquela ocasião eram mal atendidos no hospital e que recebem o dinheiro que são os recursos públicos, são os impostos que a população paga, né, para que tenha esse atendimento. Enfim, só estou justificando, né, aqui o projeto. Tá? Então, queria dizer para o vereador Rafael, né, que ele disse aqui para que os vereadores agem com responsabilidade. Concordo com você, mas quem não agiu com responsabilidade com o dinheiro público foi a entidade. Tá? Então, acho que os vereadores aqui sempre agiu com responsabilidade. Então, eu gostaria de dizer, e já aproveitar, pela explanação do doutor Armando, do prefeito João Carlos aqui, que foi muito boa a conversa que teve, mesmo eu vou votar a favor do projeto, né, e vou discordar aqui do parecer não discordar, vou votar contra o parecer e vou dar esse voto de confiança para a Irmandade, porque o prefeito ele assumiu um compromisso que vai, né, realmente fiscalizar, né, como que foi feito essa dívida, que eu acho que é isso, né, que toda a população gostaria de ter um esclarecimento desse valor, né, que chegou, né, um valor absurdo, como até o próprio vereador Marcão disse aqui, né, que ele não sabia da dívida e quando viu até assustou, e assusta mesmo. Né? Não importa que seja o juro, né, o importante é porque, e é isso, essa pergunta que eu faço sempre, por que um gestor que assume um compromisso com a instituição não consegue repassar realmente a transparência para toda uma sociedade que precisa do atendimento público? Então, essa sempre foi minha questão. E também um dever. Né? Eu acho que é um dever de todos os vereadores aqui. Né? Que a gente, junto com o prefeito, então, poder juntos apurar essa dívida de 27 milhões. Como ela foi feita? Se não tiver irregularidade, ótimo. Vamos acreditar que o juro deixou essa dívida nesse valor. Entendeu?
Mas, enfim, teve uma CPI aqui, né? Teve alguns apontamentos. Então, tem algumas questões. Tecnicamente, acredito que nenhum vereador aqui tem capacidade para fazer, né? Se tiver, me desculpe, né? Para fazer, né, uma auditoria numa contabilidade de um hospital. Creio que, e de tantos anos, né, que essa dívida vem. Mas, enfim. O doutor Armando explanou aqui que eles vão fazer algumas economias no hospital, né? Eles vão demitir alguns funcionários, né? No caso, melhorar a estrutura do hospital, diminuir a estrutura para poder, né, gastar o dinheiro de uma maneira, né, correta e menor, para que sobre recurso, para que o hospital continue a dar o seu atendimento à população, mas, porém, não aumentar a dívida. Eu acho correto, né? Isso daí que o administrador deve fazer, assim, quando ele pega uma entidade numa situação dessa, né? A dívida, na minha opinião, acho impagável, né? Mas, enfim, a longo prazo, né? A longo prazo, quem sabe, né? A gente possa diminuir parte dessa dívida, ou com algum, como o Luizinho, que é do Conselho Fiscal, né? Lá do hospital, pode discutir a maneira dos juros, né? De discutir de diminuir os juros ou não pagar os juros, né? Não sei como que... Tem os acordos bancários que todo dia a gente vê na televisão, de pessoas endividadas que estão fazendo acordo em bancos, eles estão tirando o juro. Eu acho que esse é um bom momento, né? Para que a diretoria do hospital possa ir nos bancos, né, e tentar acertar, né, esse valor aí absurdo, né? De 27 milhões e reduzir isso para que possa, né, diminuir essa dívida do hospital, fazendo alguns acordos com relação aos juros. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que o projeto, né, o valor do projeto é um valor, né, pequeno, né, irrisório pelo tamanho da dívida, mas, enfim, a diretoria veio aqui, até comoveu a gente, desculpa até falar, comoveu a gente aqui, né, pela situação, né, que está o hospital. Então, assim, a gente viu que realmente o pessoal tá precisando mesmo do dinheiro, então por isso vou dar esse voto de confiança, mas isso não deixa, né, para que a gente possa continuar cobrando. E eu gostaria de deixar registrado em ata aqui que até o último dia do meu mandato, né, eu estarei cobrando, né, essa irresponsabilidade ou alguns acontecimentos aí que deixou essa dívida nesse momento aí, se houve gasto com irresponsabilidade ou houve também alguma coisa que possa comprometer alguma pessoa da gestão passada do hospital. Então, eu acho que assim, que a gente tem que, como, né, o João Carlos, que foi eleito junto com os vereadores, como um novo, então vamos fazer diferente, vamos fiscalizar, vamos fazer, né, o repasse para a instituição. Eu peço a todos os vereadores que pensem nisso também, e vamos arriscar aí o voto, né? Vamos votar no mérito da questão, né? No mérito que é o dinheiro que a entidade está precisando. Mas não vamos deixar, né, de fiscalizar o passado, porque quem sabe, né, nós pode achar alguma coisa errada na gestão e essas pessoas possam devolver alguma coisa e possa sanar, né, essa dívida também do hospital. Muito obrigado a todos. Era isso que eu gostaria de dizer. Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico ao senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pede o uso da palavra. Com a palavra o vereador Paulo André Faneco. Senhor presidente, vereadores, público presente, para começar a tratar aqui da questão do hospital e do projeto em questão, eu preciso voltar um pouco no tempo para 2013, em janeiro de 2013, quando eu assumia uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores pela primeira vez, e nós encontramos, naquela época, um hospital numa situação bastante complicada. E muitas reuniões foram feitas, meu grupo político fazia parte do executivo, comandava o executivo municipal, e desde o início, logo no início do mandato, até antes, na transição, já houve uma série de problemas, uma série de conflitos. E, para se ter uma ideia, é importante relembrar
a gente vivia uma administração que tinha, o hospital vivia uma administração que tinha o superintendente da Santa Casa na secretaria da prefeitura. Então nós tínhamos a mesma pessoa ocupando secretaria de administração na prefeitura e superintendência da Santa Casa. Ninguém ouvia um problema de Hospital São Lucas aqui em Garça. Lógico, não havia nenhum problema. Prefeitura e hospital era uma coisa só. Os medicamentos que eram comprados para as unidades básicas de saúde eram comprados através do hospital sem licitação. O pessoal, acredito até que o prefeito se lembre disso, porque sempre participou ativamente do Conselho Municipal de Saúde. Isso era uma realidade. Então, muitas reuniões foram feitas, houve muitos debates acalorados. O vice-prefeito, todos se lembram, já logo no início da administração já rompeu. E esse vice-prefeito, que hoje continua fazendo parte da diretoria, ele até hoje, ele insiste em colocar esse superintendente que eu estou citando aqui como o perfeito, o senhor perfeição. Porque ele não admite, em hipótese alguma, que qualquer crítica fosse feita ao superintendente que hoje não está mais aqui. Só que é por conta dessa administração do hospital, desse superintendente, que hoje nós temos um problema legal para aprovar esse projeto aqui nessa casa. Temos um problema de ordem legal. Porque ninguém aqui é contra qualquer aporte que venha a ser feito no hospital. Óbvio que ninguém é. Eu disse, no dia que eu sugeri ao presidente que convidasse a diretoria da Santa Casa, depois o vereador Rafael pediu até para que convidasse o prefeito. Eu disse, o meu voto já está decidido, é sim. Naquele momento eu tinha o entendimento que a gente poderia aprovar o projeto. O jurídico ainda estava estudando, até então não tinha constatado nenhum tipo de problema nisso. Mas, posteriormente, a gente se depara com um parecer, e eu digo aqui, já votei contra parecer aqui várias vezes, e vou votar muitas vezes também. Vocês podem ter certeza disso. O meu problema não é o parecer da Câmara, o meu problema é o que diz esse parecer. E eu sei ler muito bem. E está escrito aqui com todas as letras no parecer, o artigo 39 da Lei 13.019 veda expressamente a parceria com entidade que tem problema de prestação de contas. Isso está escrito. E tenha tido contas rejeitadas pela administração pública. Isso consta na Lei 13.019. Não é porque o nosso procurador está dizendo aqui que eu vou no que o procurador fala. Já discordei dele várias vezes. Já concordei com ele e já discordei dele várias vezes. E ele sabe disso. Agora, eu não encontrei uma brecha nessa lei. Desculpa até o vereador Rafael, eu entendo o posicionamento dele. É uma forma de defesa, até entendo. Mas é importante lembrar que existe uma ação da própria prefeitura, que é a administração pública, contra o hospital por conta da prestação de contas. E aqui, antes que alguém queira levantar a questão, mas foi a administração anterior, isso é dever de ofício da Procuradoria do município, e nada tem a ver com a administração. Porque se o hospital, ou se qualquer outra entidade, durante essa administração, não prestar contas, o prefeito não pode nem segurar o procurador tem autonomia, porque esse é o dever de ofício dele. Essa é a função do procurador, defender os interesses do município, defender o erário do município. Portanto, essa ação de 7 milhões de reais movida contra o hospital, e aliás, que demorou para ser movida, porque nós tivemos, como bem colocou o vereador Bacana aqui, uma SEI, e eu fiz parte dessa SEI, e o relator dessa SEI foi o vereador Vanderlei na época. Ele era o relator. A SEI era composta por 4 vereadores, se não me falha a memória. E o relatório do vereador Vanderlei dizia o seguinte, que o prefeito deveria suspender, não deveria ter feito mais o repasse do convênio para o hospital por conta da prestação de contas. Esse era o relatório do relator da SEI. Os outros 3 vereadores que faziam parte, e eu era um desses, nós não concordamos com esse relatório, e nós mudamos o parecer, mas ambos foram encaminhados ao Ministério Público.
E alegamos o quê? Alegamos que é um serviço essencial, que não poderia ser suspendido. Caso contrário, o hospital fecharia as portas no mesmo dia. Isso foi o que nós argumentamos para mudar o relatório. Porém, admito que mudamos o relatório, mas sempre com uma pulga atrás da orelha. Agora, a forma de repasse que está sendo feita agora, ela é muito mais complicada do que o convênio, porque é uma forma, é um repasse além, uma contribuição, melhor do que a subvenção. Acho que está mais próximo do ideal do que estaria a subvenção, porque não exige uma contraprestação do serviço, tudo bem. Mas eu coloco aqui uma situação hipotética, mas que ela pode vir a se tornar realidade amanhã. O Tribunal de Contas, em 2012, eu não me lembro o valor exato agora, mas o Tribunal de Contas mandou o hospital devolver dinheiro para a Prefeitura. 2012, eu não estou nem falando de 2013 a 2015, que é onde existe o apontamento do problema da prestação de contas. Eu estou falando antes, 2012. O Tribunal de Contas mandou o hospital devolver cerca de 300 mil ou 400 mil, não me lembro o valor exato, para a Prefeitura. Porque gastou de forma errada, gastou fora do convênio, ou não prestou contas, enfim. Foi uma decisão do Tribunal de Contas, foi um apontamento do Tribunal de Contas lá. Nem sei como está essa história, não sei como o hospital está se defendendo, não tenho esse conhecimento. Mas, digamos então, que para resolver qualquer tipo de problema enfrentado com o Tribunal de Contas ou com uma ação dessa com a Prefeitura, basta fazer, então, uma contribuição, mandar para a Câmara, o hospital recebe o dinheiro e devolve para a Prefeitura. Isso pode acontecer, porque se basta vontade política, se não é preciso respeitar os critérios que estão na legislação, é simples, o hospital não precisa nem se preocupar mais com prestação de contas. Então, é isso que a lei quer vedar, é isso que ela quer evitar. Né? A prestação de contas, ela está na Constituição, está na 13.019, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, em todas as leis, a prestação de contas está... As exigências de prestação de contas, elas são muito fortes e muito rígidas. Né? E a gente vive, sim, esse problema. Eu seria incoerente, desculpa a minha sinceridade, mas eu, que batalhei tanto, que trombei tanto com a diretoria que deixou a administração agora, durante esses 4 anos, se eu simplesmente fechasse os olhos agora para essa falha. O vereador Rafael colocou bem, não tem ninguém condenado. Concordo, não tem ninguém condenado. Mas então, eu pergunto, o prefeito teria a coragem de fazer uma declaração dizendo que o hospital cumpre o artigo 39 da Lei 13.019, dizendo que alegando que as prestações de contas de 2013, 14 e 15 estão em dia, porque quem acusa mesmo, quem coloca esse impedimento é a própria Prefeitura. Eu tenho certeza que a diretora de convênio não assina uma declaração dessa. E eu preciso de uma declaração dessa para poder votar. Não existe uma outra forma. Eu, sabendo que há, sim, falhas graves de prestação de contas, notas em duplicidade, notas em triplicidade... Uma parte, nobre vereador. Permito. É o seguinte, você está dizendo da diretoria passada. Nós estamos confiando numa nova diretoria. São pessoas que também estão preocupadas e querendo. Vereadora, será que não vale a pena? Vereadora, não. De confiança? Vereadora, o voto de confiança é uma coisa, mas eu estou aqui, nós somos guardiões da lei. Tanto prefeito quanto vereadores, nós somos guardiões da lei. Não basta simplesmente eu dar um voto de confiança sem fundamento legal. E desculpa, eu não enxergo um fundamento legal aqui. Sim. Pela ordem, o tempo do Paulo André terminou? São 15 ou 20 minutos? 20 minutos. Tá bom, uma parte, vereador. Concordo que somos aplicadores da lei e também representantes do povo. Né? Mas eu tenho... desculpa, pode concluir. Acredito que o serviço em questão é de essencial importância para o município. Isso gera o parecer jurídico, a impossibilidade gera a dúvida legal e, ao mesmo tempo, o voto não gera a dúvida pessoal, né?
Eu discordo. Como faremos, vereador, para manter o funcionamento da Santa Casa até os municípios? Isso eu vou dizer. É a minha próxima colocação para eu finalizar. E, aliás, isso também foi tema de campanha, isso foi debatido em campanha. O nosso grupo político, por exemplo, não poderia sugerir algo que nós sabíamos que não conseguiríamos cumprir, certo? Tínhamos um posicionamento bastante claro em relação à Santa Casa durante todo esse período. Agora mudou a diretoria, eu nem sabia se ia mudar. Eu acho que a maior mudança é a mudança do superintendente, porque a diretoria, de modo geral, continua lá o Dr. Marcos Miranda, que acha que o outro superintendente era um herói. E é capaz de ele vir aqui defendê-lo. O que, para mim, é impossível que se faça. Desculpa a minha sinceridade, mas eu tenho que ser claro, sempre fui, sempre joguei aberto aqui, e não seria agora que eu faria diferente. Agora, para a prefeitura poder injetar dinheiro nesse hospital, eu só vejo 3 formas. Uma forma, que o hospital regularize a questão da prestação de contas. Essa é a primeira forma. A segunda forma, um aditamento, uma repactuação no convênio existente, que, como o próprio prefeito colocou aqui, ele vai até 2018, então ele poderia fazer esse aditamento. Sei que há esse problema da necessidade agora, de segunda-feira, mas também, para o tamanho do rombo do hospital, não é esses 250 mil que vai fazer tanta diferença. Desculpa mas esse é meu posicionamento. E uma terceira opção... Espera um pouquinho. Pode falar. E esses 250 mil é para não deixar de vir o resto do dinheiro. Né? O funcionamento do ProSUS, ele automaticamente, todas as verbas enviadas dependem dessas certidões. Então, esses 250 mil, eles implicam no resto do dinheiro que receberia. E então, a bomba recai sobre nós, de ter que votar um projeto que a gente sabe, desculpa, pelo menos eu sei, que é um projeto que tem uma série de ilegalidades que... Sim. Né? Então, aí cabe a cada um definir. Mas, para mim, a saída mais oportuna e necessária para que esse hospital, para que o poder público possa injetar dinheiro lá e fazer uma gestão da forma como deve ser feita, é uma intervenção. Eu não vejo outra maneira. Ou presta contas, ou adita, e vai durar 1 ano, né? Faz um aditamento de valor, uma repactuação, e manda mais dinheiro para o hospital durante 1 ano, ou faz uma intervenção. Eu não vejo outra forma de solucionar o problema do hospital. Por isso, eu realmente não gostaria. Eu gostaria sim de poder dar um voto de confiança para a nova diretoria que assume a Santa Casa. Mas eu não vou desrespeitar algo que para mim está claro e evidente na lei para isso, porque eu sei também que há outros meios para se fazer isso, porque agora veio um, mas não vai ser o único. Vai vir este, vai vir outro. De 3 em 3 meses vai acabar vindo um desses, se houver disponibilidade financeira. Certo? A gente sabe disso. E a gente não sabe onde isso pode parar. Então, esse é o meu posicionamento. Tá? Eu vou votar não, e com a consciência tranquila, porque durante esses 4 anos que nós ficamos apontando a todo momento a não prestação de contas do hospital, que hoje é o que inviabiliza esse projeto, nós não tivemos apoio quase nenhum. Nós tivemos, foi pedrada, alegando-se o seguinte: a administração municipal está perseguindo o hospital. Né? Era muito isso que a gente ouvia. Então, desculpe a sinceridade, mas o apoio que também a administração passada, e eu digo eu como vereador, que aqui estive trombando com essa diretoria os 4 anos, nós não tivemos esse apoio necessário para que essas contas hoje estivessem prestadas de forma correta e a gente pudesse votar sim nesse projeto com a maior tranquilidade. Então, o meu voto é não. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra. Com a palavra o vereador Fabinho Policinani. Boa noite a todos os vereadores, presidente e plateia aqui presente. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do excelentíssimo senhor prefeito, vice e a diretoria do hospital. Eu não poderia deixar de me levantar aqui para dizer o nosso hospital, o quanto o nosso hospital ele é muito importante para o nosso município, né? Sem dúvida alguma. Diante da situação em que nós nos encontramos,
É uma situação complicada, sim. Realmente é uma situação muito complicada, mas que coloca a gente aí numa, falar bem o português, claro, numa saia justa, né? Porque nós só temos o Hospital São Lucas. E eu prefiro acreditar que a nova administração vá sim prestar conta e vá investigar o que aconteceu realmente, vá fazer, averiguar. E eu prefiro acreditar desta maneira, dando um voto de confiança, sim. Eu acredito, sim. Pela nossa cidade, pelas nossas famílias garcenses, eu acredito que, mesmo contrariando o parecer do nosso procurador jurídico do município, eu prefiro correr o risco de dar o meu voto de confiança para poder ajudar a nossa população, porque eu moro em Garça, eu nasci em Garça e dependo do Hospital São Lucas de Garça. Tá? Eu só gostaria de agradecer e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Eu gostaria... Comunico ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos. Senhor secretário, eu gostaria, como líder do PMDB, de fazer mais uma vez uso da palavra. Concedida a palavra à líder do PMDB, Patrícia. Só um minutinho, Paty. Por 5 minutos, sem direito à parte, por favor. Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão. Senhor presidente, público aqui presente, eu volto para dizer o seguinte. Vereador Paulo André, eu acho que falou aqui com o coração. E eu sei, Paulo André, o quanto é difícil, muitas vezes, você dar um não e estar sozinho numa votação. Eu concordo com praticamente tudo que você falou. A gente sabe dessa obrigatoriedade da prestação de contas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, hoje eu vou votar com o coração e não com a razão, talvez. Porque eu estive por 2 vezes conversando com o doutor Armando, e ele até me ligou nessa semana, na última quarta-feira. Então, eu dei a minha palavra ao doutor Armando. Espero não me arrepender, porque muitas vezes a gente se arrepende. Eu já me arrependi diversas vezes. Eu espero que isso não aconteça. Então, eu vou dar a minha palavra. Quando o Marcão falou aqui, eu pedi uma parte dizendo que gostaria que a diretoria mandasse para a Câmara e que fosse anexado ao projeto o que foi feito com esse dinheiro. Que pode não parecer nada, mas é 250 mil, é uma quantia que para essa dívida não é nada, mas é um valor, sim, significativo para outras áreas. Então, hoje, eu vou votar sim, mas eu quero também que conste em ata que em projetos futuros, como você disse, Paulo André, e eu também já disse anteriormente, que esse não será o primeiro e nem o último, que se a diretoria não firmar esse compromisso conosco de estar dando esse feedback, os próximos eu voto contra e voto tranquilamente contra. Então, talvez o Paulo até mude de ideia, porque eu sei o quanto é difícil um não, mas nós não devemos nos arrepender. Todo não que eu dei, eu nunca me arrependi. Uma parte, vereador. É que agora não pode, né? A parte, né, Alexandre? Nesse encaminhamento não pode. Eu sei que é difícil a gente agir com o coração e depois pagar por isso. Mas pela nossa cidade, pela nossa população, pelo doutor Armando e pela nova diretoria, eu voto sim. Muito obrigada. Senhor presidente, eu também gostaria só de finalizar, pedir o uso da palavra como líder de bancada. Concedido. Palavra ao vereador Bacana. Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, volto à tribuna novamente. Só para dizer, eu concordo, né, com o Paulo André, disse aqui sobre a prestação de contas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para fiscalizar mesmo e também para sempre exigir a prestação de contas das instituições
que recebe verba pública, e eu vou votar sim no projeto, né, e acreditando, repetindo aqui, que a nova diretoria possa ter uma maior transparência, não só com a Câmara Municipal, mas também com o município. Mas eu até disse aqui que eu acho que o projeto, na justificativa, né, quando o projeto sai de lá da Prefeitura e vem para a Câmara, eles tinham que colocar uma justificativa mais técnica. O jurídico lá tem que dar uma justificativa, né, embasando mais ou menos dentro da lei porque está sendo o repasse. Porque a justificativa que está no projeto, ele só fala simplesmente, né, que é para fazer um repasse e outras coisas mais, 250 mil, tal, essas coisas assim, que é uma justificativa muito simples, né, para um projeto que está gerando tanta discussão dessa maneira. Então, assim, eu acho que é uma maneira da que os vereadores possam ter um convencimento melhor sobre o projeto, né, e comparar a justificativa do Executivo com o parecer jurídico da Casa. Eu acho que assim fica mais fácil dos vereadores analisar o projeto e analisando também os pareceres jurídicos aqui da Casa. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Presidente, como líder da bancada do DEM, gostaria de... Concedida a palavra ao líder do DEM, Rafael Fabretti. Com a palavra ao vereador Rafael Fabretti. Bom, me encontro muito feliz nesse momento. Realmente, o que viemos conversando durante esse período de campanha e pós-campanha, hoje está se confirmando que os vereadores aqui presentes, os representantes da população, vão realmente trabalhar pelo povo. Mesmo, talvez, sabendo que pode ter algum tipo de resultado não positivo, o que eu não acredito. Tá? Agradeço todos os vereadores, me sinto muito à vontade e hoje eu tive uma demonstração que esses 4 anos serão realmente diferentes. E como eu sempre falei para todos que me ajudaram, eu iria tentar fazer diferente. Obrigado aos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uso da palavra como líder de bancada também. Concedido a palavra ao vereador Paulo André Faneco, líder do PPS. Com a palavra o vereador Paulo André Faneco. Senhor presidente, vereadores, público presente mais uma vez, eu vou ser breve, mas apenas complementando aqui, né, algo que o vereador Rafael colocou. Eu voto aqui hoje, não, provavelmente serei o único não sei, até acredito que eu seja o único não aqui hoje, mas eu voto com a minha consciência muito tranquila, mas muito tranquila, porque resolver o problema do hospital é algo que nós todos, a gente vem tentando isso há muito tempo, sempre, e não é agora através de atos ilegais que nós vamos fazer isso. Desculpe a minha sinceridade, mas eu não vou sujar as minhas mãos aprovando um projeto que eu considero ilegal, tá, nesse momento, para salvar o hospital, porque, na verdade, como eu disse, eu não vejo que essa é a única saída do hospital. Eu não acho que essa seja uma saída para o hospital. Tá? Não vejo dessa forma. Acredito, como eu disse, que o caminho a ser tomado, qualquer prefeito que estivesse à frente da administração municipal, ia chegar nesse ponto, que era o ponto da intervenção. Eu espero que o prefeito tenha sucesso, porque ele também sabe o risco que ele está correndo, porque ele também leu a lei. Ele sabe. É risco calculado, ele está calculando, óbvio. Cada um aqui está calculando, cada um sabe o risco, o risco do seu voto, certo? Mas eu tenho certeza que não tem um vereador aqui que não está com uma pulga atrás da orelha por conta do que consta no artigo 39 da 13019. Então, eu tenho certeza
que eu nem tenho certeza, mas também isso pouco me importa, na verdade, mas que muita gente pode querer me criticar porque eu votei contra, e eu não tenho o menor problema com isso. Não tenho o menor problema com isso, porque a minha consciência está tranquila, eu conheço a realidade desse hospital muito bem, eu sei o que é ficar 4 anos pedindo informações para eles e não ter resposta. Tá? Agora, tudo bem, é uma nova diretoria, mas é uma nova diretoria que assume tudo que, infelizmente, você é para o bem e para o mal. Você herda uma situação, é para o bem e para o mal. Tem muitas coisas boas e tem as coisas ruins também. O prefeito é a mesma coisa. Tem coisas boas, tem coisas ruins que ele herda. Isso faz parte. E não justifica que a gente tenha que tomar agora medidas que são ilegais para tentar salvar o hospital. Para mim, se a gente está sendo obrigado a tomar a medida ilegal, é porque a gente não encontrou o caminho. Tá? Então, por isso, eu venho aqui mais uma vez justificar meu voto. Voto de cabeça erguida, tranquilamente, tá? E vamos aguardar aí os desfechos disso daí. Espero que o recurso seja bem aplicado, né? Mas não terá o meu aval. Muito obrigado. Bom, a mesa informa que o quórum para aprovação. Mas alguém vai pedir a palavra por útil da tribuna? Sim. Está concedida a palavra pelo líder da bancada, vereador Parente. Com a palavra, vereador Parente. Boa noite a todos, a mesa diretora, ao prefeito, vice-prefeito, aos nobres edis que aqui estão, e à população garcense que nos ouve. Eu, como líder do PTB e como homem público que me coloquei para estar à disposição da municipalidade garcense para trabalhar, eu não poderia me furtar de me posicionar. Sei que a situação é terrível, o coração pede um voto, mas a razão e a minha forma de conduta, ainda que acham pedras, a minha forma de conduta, ao dia que eu me propus a ser candidato a vereador, eu firmei um compromisso com estar pautado naquilo que eu entendo que é correto, naquilo que eu entendo que eu não devo abrir mão, né? E analisei esse parecer jurídico, e eu estou aqui me justificando como representante do PTB, que eu estou ao lado da lei, estou ao lado da comunidade, estou ao lado de Garça. E isso eu quero dizer que quando eu votar, eu quero que as pessoas entendam que eu estarei estribando o meu voto, única e exclusivamente na lei. O que o meu coração muitas vezes quer que seja contrário, mas eu, como homem do direito, não posso me furtar a dar um voto diferente. Muito obrigado. A mesa informa. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria, né, de aproveitar, antes da gente começar a votação, né, que é o líder de governo, acho que é o Gutierrez. Eu queria pedir para Vossa Excelência, para que, antes da gente fazer a votação, se comprometesse com a gente e trazer uma justificativa nesse projeto, para confrontar um pouco com o parecer, o parecer jurídico da casa. Então, se fosse possível, né, quero deixar registrado em ata aqui, que viesse uma justificativa, né, para que possa respaldar os vereadores do voto do sim aqui, para confrontar, né, com o parecer jurídico aqui da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de... Oi? Ah, tá, entendi. Mas assim, que pudesse, né, estar anexado junto com o projeto uma outra justificativa. Muito obrigado. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos, bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Não. Rafael José Fabretti. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Pela ausência dos documentos necessários, não. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Comunico, senhor presidente, que a maioria dos vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 4 de 2017. Solicito ao senhor secretário proceder à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda modificativa do projeto de lei número 4 de 2017. Ah, tem mais ainda? Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Janete Conês. Sim. José Luiz Marques. Sim. É emenda. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão. Eu vou sim ou não? Tanto faz, né? Paulo André Faneco. Sim. Rafael José. Ó, até me desculpe, presidente, tem hora que está escrito Fabretti e tem hora que está escrito Vereador, o Frabete. correto é FRA. Frabete. F-R-A, é. Tudo bem, então, Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovada por unanimidade de votos a emenda modificativa ao projeto de lei número 4 de 2017. Não havendo mais matérias de ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a presença à sessão. Boa noite a todos. Primeira cabeluda, passamos. Nossa,